Hoje eu quero falar com você sobre um dos homens mais polêmicos do mundo cristão. Um homem que incomoda, desafia e faz até os grandes líderes da igreja estremecerem com suas palavras. Um homem que, em um mundo de discursos politicamente corretos, se recusa a se calar. Estou falando do cardeal Robert Sarah. Em um tempo em que a fé virou marketing, em que o evangelho virou palco de celebridades gospel, em que muitos padres e pastores estão mais preocupados com likes do que com almas, Robert Sarah se levanta como uma voz profética que rasga o silêncio e denuncia as trevas. Quem é Robert Sarah? Ele nasceu em 1945, numa pequena vila da Guiné, na África Ocidental, em uma família humilde, e chegou a caminhar descalço quilômetros para estudar. Foi perseguido por ditadores comunistas que ameaçaram matar sua família por causa de sua fé. Mas nada disso o fez recuar. Esse homem que não tinha sapatos se tornou cardeal em Roma, prefeito da Congregação para o Culto Divino, um dos cargos mais importantes do Vaticano. Mas por que ele é tão polêmico? Porque Robert Sarah fala verdades que poucos têm coragem de falar. Ele afirma que o Ocidente está em declínio moral e espiritual, que estamos destruindo nossa própria civilização por rejeitar Deus. Ele denuncia a ideologia de gênero como uma rebelião satânica contra Deus Criador. Ele critica padres e bispos que querem agradar o mundo em vez de agradar a Deus. E isso, meu irmão e minha irmã, gera ódio. Porque vivemos tempos em que a verdade é considerada discurso de ódio, e a mentira virou sinal de evolução. Mas Robert Sarah não se cala. Em seu livro Deus ou Nada, ele escreve: quando o homem se afasta de Deus, ele não se torna livre. Ele se torna escravo de suas próprias paixões. E eu te pergunto hoje, será que não estamos escravizados pelas nossas próprias paixões? Olhe para o mundo. Quantos vivem buscando prazer sem limites, poder sem compaixão, fama sem propósito? E no final, continuam vazios. Robert Sarah nos lembra de algo que o mundo esqueceu. A maior pobreza não é a falta de dinheiro, mas a ausência de Deus. Ele denuncia uma igreja preocupada apenas com questões sociais e políticas, mas que esqueceu de falar do pecado, da salvação, da vida eterna. Ele afirma que se a igreja não for radical no evangelho, ela se tornará irrelevante. E essa mensagem ecoa como um trovão em meio ao silêncio conveniente de muitos líderes. Na Bíblia, os profetas sempre incomodaram. Jeremias foi jogado em um poço por dizer verdades. Elias foi perseguido por reis e falsos profetas. João Batista teve a cabeça cortada por denunciar o pecado de Herodes. Jesus foi crucificado porque disse a verdade sobre o pecado e o reino de Deus. Robert Sarah, com suas palavras duras e proféticas, nos lembra que o Evangelho não é um convite para agradar a todos, mas para carregar a cruz. Em uma entrevista recente, Robert Sarah disse: o mundo sem Deus é um mundo sem esperança. A humanidade está se destruindo por ter rejeitado o Criador. Ele acredita que a crise do mundo não é econômica, não é política, não é climática. A verdadeira crise é espiritual. Ele denuncia o aborto como um genocídio silencioso. Condena o relativismo moral, que diz que tudo é permitido, desde que te faça feliz. Ele afirma que muitos dentro da igreja preferem ser populares a serem santos. Essas palavras causam desconforto, mas o evangelho sempre foi desconfortável. Quando Jesus dizia: negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, ele não estava oferecendo um tapete vermelho, mas um caminho estreito que leva à vida. Por isso, muitos chamam Robert Sarah de radical. Mas talvez o que falte ao mundo hoje sejam radicais na fé. Homens e mulheres que não têm medo de perder seguidores, que preferem perder tudo do que perder a verdade. E aqui no canal Efatá Divino, nós acreditamos que Deus está levantando vozes como a de Robert Sarah para este tempo. Sabe o que significa Efatá? Significa abra-te. Foi a palavra que eu, Jesus, liberei sobre aquele homem surdo e mudo, abrindo seus ouvidos e soltando sua língua. Hoje, em meio a um mundo espiritualmente surdo e mudo, Deus está dizendo a esta geração: Efatá, abra-te, escute a minha voz e anuncie a verdade com coragem. Por isso,
Se inscreva aqui no canal Efatá Divino, ative as notificações e compartilhe este vídeo com alguém que precisa acordar espiritualmente. Comente aqui embaixo, eu declaro Efatá na minha vida, para que o Senhor abra teus ouvidos espirituais e te dê ousadia para falar a verdade. Agora eu te pergunto, quem é Robert Sarah para você? Um profeta deste tempo ou apenas um radical conservador? Que Deus te abençoe. Efatá, que os teus ouvidos espirituais se abram hoje, em nome de Jesus.